de grãos do Mar Negro, do qual Moscou rompeu em julho. A reunião, que terá lugar em Sochi, na costa sul da Rússia, ocorre depois de semanas de especulação sobre quando e onde os dois líderes poderão reunir-se. Erdogan disse anteriormente que Putin viajaria para a Turquia em agosto. O chefe do Fundo Monetário Internacional, FMI, elogiou as conversações produtivas e substantivas com altos funcionários da China ao encerrar uma visita ao país. O FMI alertou em julho que a recuperação econômica global da pandemia estava a abrandar, apesar de ter melhorado ligeiramente as suas perspectivas para o crescimento mundial este ano. Na China, a segunda maior economia do mundo, o FMI prevê uma expansão de 5,2% em 2023, ligeiramente superior à meta de Pequim de cerca de 5%. No entanto, o crescimento no país asiático estagnou nos últimos meses, à medida que a fraca procura dos consumidores, o elevado desemprego juvenil e uma crise no crucial setor imobiliário destruíram uma já morna recuperação pós-Covid. A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse na segunda-feira que teve discussões muito produtivas e substantivas com a liderança chinesa, incluindo o primeiro-ministro Li Qiang, o vice-primeiro-ministro He Lifeng, o governador do Banco Central Pan Gonggen e o ministro das Finanças, Liu Kun. O grupo falou sobre a situação da economia mundial e sobre os desenvolvimentos aqui na China, disse Georgieva num vídeo publicado no X, a plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter. Conversamos sobre as medidas que o governo chinês está a tomar para fazer avançar o objetivo de crescimento, disse o economista búlgaro, acrescentando que o objetivo era importante para a China e importante para o mundo. Num mundo onde tantos países são vulneráveis ao impacto da Covid e aos choques da guerra, é fundamental que o FMI tenha força financeira para ajudá-los, disse ela. Estou grata à China por reconhecer o papel do FMI no centro da rede de segurança financeira global, disse ela. Georgieva disse que também se encontrou com o prefeito de Xangai e com Dilma Rousseff, a ex-presidente brasileira que agora dirige o novo Banco de Desenvolvimento, uma instituição fundada pelas economias emergentes do BRICS. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa diz que um inquérito independente não encontrou nenhuma evidência de alegações de que o seu país forneceu armas à Rússia. O embaixador dos Estados Unidos na África do Sul, Reuben Bridget, afirmou que o navio russo Lady R estava carregado com armas e munições numa base naval perto da cidade do Cabo, em dezembro passado. O inquérito concluiu que o navio de carga russo entregou armamentos encomendados para a Força de Defesa Nacional da África do Sul em 2018. Ramaphosa disse que não há provas de que quaisquer armas tenham sido exportadas com base em entrevistas com 50 pessoas e na análise de mais de 100 documentos. Quando todas as questões são consideradas, nenhuma das alegações feitas sobre o fornecimento de armas à Rússia se provou verdadeira, disse Ramaphosa no domingo. Nenhuma das pessoas que fizeram estas alegações conseguiu fornecer qualquer prova que apoiasse as alegações feitas contra o nosso país. Ramaphosa disse que a alegação teve um efeito muito prejudicial na nossa moeda, na nossa economia e na nossa posição no mundo. Na verdade, manchou a nossa imagem. Ramaphosa disse que só divulgaria um resumo executivo do relatório por questões de segurança. O líder sul-africano ordenou um inquérito liderado por um juiz reformado depois de um embaixador dos Estados Unidos ter dito numa conferência de imprensa em maio que estava confiante de que armas e munições tinham sido carregadas num navio com destino à Rússia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul disse mais tarde que Bridget tinha pedido desculpa pelos seus comentários e o diplomata dos Estados Unidos escreveu, posteriormente nas redes sociais, que estava grato pela oportunidade de corrigir quaisquer impressões erradas deixadas pelas minhas observações públicas. As autoridades de Nevada estão investigando uma morte no local do festival Burning Man, onde milhares de participantes permaneceram retidos após enchentes causadas por tempestades que varreram o deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Os organizadores fecharam o acesso de veículos ao Festival de Contracultura no estado do oeste dos Estados Unidos na noite de sábado. Os participantes caminharam pela lama, muitos descalços ou usando sacos plásticos nos pés. Os foliões foram instados a se abrigar no local e conservar alimentos, água e outros suprimentos.
manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Aqui é a Jéssica, reportando para VNS News. Siga, ative o sininho. Compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. O gabinete do xerife do condado de Pershing disse que a morte aconteceu durante o evento em Black Rock City, mas ofereceu poucos detalhes, recusando-se a revelar a identidade da pessoa falecida ou a causa suspeita da morte, informou o canal de TV local KNSD. No site do Burning Man, os organizadores do evento incentivaram os participantes a manterem a calma e sugeriram que o festival fosse construído para suportar condições como enchentes. Eles disseram que trailers de celulares estavam sendo lançados em vários locais na noite de sábado e que disponibilizariam brevemente a internet durante a noite. Ônibus também estavam sendo organizados para levar os participantes a Reno, uma cidade a sudoeste do local do festival, de Gerlach, uma cidade a cerca de 8 quilômetros, 5 milhas, de Black Rock City. A Rússia lançou uma onda de ataques de drones contra um dos maiores portos exportadores de grãos da Ucrânia, horas antes do presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, iniciarem negociações. A Força Aérea da Ucrânia pediu na segunda-feira aos residentes do porto de Ismail, uma das duas principais instalações de exportação de grãos do país no rio Danúbio, na região de Odessa, que procurassem abrigo. O governador de Odessa, Oli Kiper, disse mais tarde que 17 drones foram abatidos na região sul, mas que o ataque causou danos generalizados à infraestrutura portuária. 17 drones foram abatidos pelas nossas forças de defesa aérea, escreveu Kiper no Telegram, mas, infelizmente, também há acertos. Em vários assentamentos do distrito de Ismail, armazéns e edifícios de produção, máquinas agrícolas e equipamentos de empresas industriais foram danificados. Kiper acrescentou que informações preliminares não indicaram vítimas ou feridos. O ataque de drones ocorreu no momento em que Putin e Erdogan se reuniam no balneário russo de Sochi, no Mar Negro, para manter conversações sobre um acordo de exportação de grãos ucraniano que ajudou a aliviar uma crise alimentar em partes da África, Oriente Médio e Ásia. O acordo, mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia em julho de 2022, permitiu que quase 33 milhões de toneladas métricas, 36 milhões de toneladas de cereais e outras mercadorias saíssem de 3 portos ucranianos, apesar da invasão russa. Mas Moscou abandonou o acordo há cerca de 6 semanas, queixando-se de que as suas exportações de alimentos e fertilizantes enfrentavam obstáculos e que não havia cereais ucranianos suficientes para os países necessitados. Desde então, lançou ataques frequentes aos portos do rio Danúbio, que emergiu como a principal rota de exportação de cereais da Ucrânia. O ataque de segunda-feira, cuja escala não foi imediatamente conhecida, seguiu-se aos ataques russos no domingo no outro grande porto do Danúbio, Reni, no qual a infraestrutura do porto foi danificada e pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou a demissão do ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov. Falando em seu discurso noturno por vídeo, Zelensky disse que o ministério precisava de novas abordagens, e que buscaria a aprovação parlamentar esta semana para que Rustem Umerov, chefe do principal fundo de privatização da Ucrânia, assumisse o cargo. Reznikov ajudou a garantir milhares de milhões de dólares de ajuda militar ocidental para a Ucrânia, mas tem sido perseguido por alegações de corrupção, que descreveu como difamações. A Ucrânia afirmou ter destruído 22 drones russos na região sul de Odessa, enquanto Moscou afirmou ter atacado instalações de armazenamento de combustível no porto de Reni, no Danúbio, na fronteira com a Romênia. A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou várias ondas de ataques e que pelo menos 2 pessoas ficaram feridas na região do Danúbio. O Ministério da Defesa Nacional da Romênia condenou os repetidos ataques da Rússia à infraestrutura portuária ucraniana do Danúbio ao longo da sua fronteira. O Ministério reitera nos termos mais veementes que estes ataques contra alvos civis e infraestruturas na Ucrânia são injustificados e estão em profunda contradição com as regras do direito humanitário internacional, afirmou num comunicado. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e agora vice-presidente do Conselho de Segurança do país, disse que cerca de 280 mil pessoas se inscreveram desde 1º de janeiro para serviço profissional nas Forças Armadas Russas.
A inteligência militar do Reino Unido disse que Moscovo estava a recrutar pelo menos 6 milhões de imigrantes da Ásia Central e de países vizinhos que vivem na Rússia, para lutar na Ucrânia. A exploração de cidadãos estrangeiros permite ao Kremlin adquirir pessoal adicional para o seu esforço de guerra face às perdas crescentes, afirmou o Ministério da Defesa do Reino Unido na sua última atualização. Zelensky confirmou a renúncia de Reznikov e disse quem pode chefiar o Ministério da Defesa. Zelensky explicou que o Ministério da Defesa precisa de novas abordagens. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou a renúncia do ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov. Rustem Umerov pode substituí-lo nesta posição. Ele disse isso em 3 de setembro, durante seu discurso aos ucranianos. Zelensky afirmou que o Ministério da Defesa precisa de novas abordagens e outros formatos de interação com os militares e a sociedade. Esta semana, o parlamento será solicitado a adotar uma decisão pessoal. Quero descrevê-la agora. Decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia. Oleksiy Reznikov passou por mais de 550 dias de guerra em grande escala. Acredito que o ministério precisa de novas abordagens e outros formatos de interação tanto com os militares, como com a sociedade como um todo, afirmou. O presidente acrescentou ainda que Rustem Umerov pode tornar-se o novo ministro da Defesa da Ucrânia. Agora, o ministério deveria ser chefiado por Rustem Umerov. A Verkhovna Rada da Ucrânia conhece bem esta pessoa, e o senhor Umerov não precisa de apresentações adicionais. Espero que o parlamento apoie esta candidatura, disse o presidente. Recorde-se que o anterior deputado do Povo, Yaroslav Zelezniak, informou que Reznikov deverá ser demitido já no início de setembro. Depois disso, ele poderá ser nomeado embaixador na Grã-Bretanha. Guerra Ucrânia-Rússia, ao vivo. As forças de Putin recuaram no sul enquanto Moscou lança ataque de drones kamikaze. Na segunda-feira, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que drones kamikaze russos explodiram em território romeno. As forças russas foram rechaçadas no sul da Ucrânia quando Moscou lançou um ataque de drones kamikaze. Na segunda-feira, a Ucrânia informou que as suas tropas recuperaram mais território na frente oriental em Bakhmut, fazendo novos avanços no sul do país. A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, também relatou sucesso na direção das aldeias Novodanilivka e Novoprokopivka, na região sul de Zaporizhzhia, mas não acrescentou quaisquer detalhes. A Ucrânia recapturou agora aproximadamente 47 quilômetros quadrados de território em torno de Bakhmut desde que lançou a sua tão esperada contra-ofensiva em junho, acrescentou Maliar. Entretanto, na segunda-feira, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que drones kamikaze russos explodiram em território romeno durante o ataque de Moscou a Odessa. Mas o Ministério da Defesa Nacional da Romênia disse num comunicado: o Ministério da Defesa Nacional nega firmemente a informação que circula no espaço público no que diz respeito a uma suposta situação ocorrida durante a noite de 3 para 4 de setembro, quando drones russos teriam caído no território nacional da Romênia. O Ministério da Defesa Nacional reitera o facto de que estes ataques contra locais ucranianos e infraestruturas civis são injustificados e violam todas as regras humanitárias internacionais. As forças de Putin recuaram no sul, diz vice-ministro da Defesa ucraniano. A Ucrânia disse na segunda-feira que as suas tropas recuperaram mais território na frente oriental e estavam a avançar mais para sul na sua contra-ofensiva contra as forças russas. Manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui a Jéssica, reportando para VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários, me fala de onde você está vendo nossos vídeos. A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, disse que as forças de Kiev retomaram cerca de 3 quilômetros quadrados, 1,16 milhas quadradas, de terra na semana passada ao redor da cidade oriental de Bakhmut, que foi capturada pelas tropas russas em maio, após meses de intensos combates. Ela também relatou sucesso não especificado na direção das aldeias Novodanilivka e Novoprokopivka, na região sul de Zaporizhzhia, mas não deu detalhes. A Ucrânia já recuperou cerca de 47 quilômetros quadrados de território desde o início da sua contra-ofensiva no início de junho, escreveu Maliar na aplicação de mensagens Telegram. A Reuters não conseguiu verificar os relatórios. A Rússia não confirmou os ganhos ucranianos.
Kiev retomou uma série de aldeias e povoações na sua ofensiva de 3 meses, mas os seus soldados foram prejudicados por vastos campos minados e trincheiras russas. A senhora Maliar disse na semana passada que as tropas